Imagina que no seu escritório está sendo cotado para uma defesa de um determinado cliente, você ainda não sabe quem é, mas sabe que existe já uma investigação criminal que foi dado início contra ele. O primeiro ponto que nós temos é saber quem é esse cliente, onde está tramitando esta investigação. Será que a autoridade policial que está dando início àquela investigação tem competência para isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo a mais um episódio do Última Ratio. Essa playlist que está inserida dentro do meu canal no YouTube, o Esclarecidamente. Meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado há 17 anos e tenho pós-graduação com especialização em Direito Penal e Processo Penal pela Escola do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. O objetivo aqui não é ensinar Direito Penal e Processo Penal, mas sim trazer elementos para uma compreensão melhor e estratégica da prática da advocacia criminal. Passaremos, é claro, por óbvio, por alguns elementos de conceito, mas a ideia é compreender e entender como atuar na prática do dia a dia da advocacia criminal. Nos episódios anteriores nós já falamos sobre como inicia, quem pode investigar, dar início a uma investigação criminal, a persecução penal do Estado. Quem é o seu cliente, também foi conversado sobre isso e também falamos sobre como nasce uma investigação criminal. Falamos sobre diversos elementos como notícia-crime, boletim de ocorrência, formas de investigação e também as questões relacionadas aos limites do poder de investigação. E com isso nós já podemos compreender que não basta olhar apenas para o fato criminoso, mas sim para todo o contexto relacionado, inclusive à pessoa que está sendo investigada. Então fica a questão, a pessoa que está sendo investigada possui alguma espécie de imunidade prerrogativa em relação à função que ela exerce? Vamos falar um pouco sobre isso ainda agora. A questão do foro do prerrogativo de função, ela precisa ser observada no viés da investigação criminal para determinar qual autoridade competente para investigá-la. Precisamos saber quem é a pessoa que está sendo investigada, qual o cargo que ela exerce dentro do cenário político ou até mesmo do cenário institucional, se é um juiz, um membro do Ministério Público, um senador, um deputado, até mesmo o presidente da República. Isso tudo vai determinar qual que seria a autoridade competente para a investigação. Se vai ser Polícia Civil, se vai ser Polícia Federal, se vai ser Ministério Público Estadual, se vai ser Ministério Público Federal. E eu não estou aqui falando em ação penal, estou falando ainda na fase de investigação. Isso porque a partir do momento que se tem o conhecimento de determinada pessoa possui uma prerrogativa, essa investigação ela já tem que tomar um rumo adequado, sob pena de gerar nulidades e até mesmo prejuízos a uma ação penal futura, se for o caso. Além do que, é preciso observar que determinadas investigações, determinados procedimentos investigatórios precisam também de autorização judicial. Por exemplo, um procedimento de investigação criminal contra um prefeito, ele precisa de uma autorização do Tribunal de Justiça do Estado. Mas é claro, isso existe um limite porque a autoridade policial pode iniciar a investigação sem saber que a pessoa da autoria estaria relacionada a uma prerrogativa de função. Então, se o caso for iniciado já com essa consciência da autoridade policial, nós temos aí uma nulidade a ser levantada, porque precisa da autorização judicial do Tribunal de Justiça. Já no caso deste conhecimento vir apenas posteriormente, aí não existe essa nulidade. E também a simples menção de uma pessoa com prerrogativa de foro em um inquérito policial não significa que este já tem que ser direcionado para a autoridade competente, a não ser que esta pessoa com prerrogativa de foro ela seja uma das pessoas investigadas. A simples menção do nome dela não acarreta essa declinação ou encaminhamento para outra autoridade. E aí nós temos aquela questão relacionada ao encontro fortuito de provas. Imagine que a autoridade que está investigando em uma escuta telefônica, uma escuta ambiental, acaba ali observando que foi mencionado o nome de uma autoridade com prerrogativa de foro, mas ainda não tem ali uma certeza relacionada à participação dela no crime que está sendo apurado, ou em qualquer outro crime que possa ter sido mencionado nesta investigação. Aí a autoridade ali não precisa declinar da competência para a outra autoridade que seria competente, a não ser, é claro, que ela já tenha certeza da autoria e da participação da autoridade com prerrogativa. Se ela continuar com a investigação nesse sentido, aí sim pode gerar um problema de nulidade. E é preciso observar também outra questão. O STF já decidiu que apenas crimes relacionados à sua função, ao cargo, é que relacionam a esta alteração de competência da autoridade aí. Não é simplesmente o fato de existir uma prerrogativa, um foro prerrogativo, ou seja, não basta a autoridade ser investida em um cargo com prerrogativa. O crime que está sendo apurado que ela cometeu tem que estar relacionado a esta função específica. E uma distinção importante trazer aqui em relação ao foro prerrogativo de função, que nós já falamos agora, da imunidade. A imunidade ela tem uma previsão no artigo 53 da Constituição Federal, por exemplo, e ela traz ali algumas questões que afastam a punição em relação a determinadas questões. Por exemplo, que traz o artigo 53 da Constituição Federal, que diz que estabelece ali que deputados federais, senadores são invioláveis
civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Mas é importante também analisar que isso não é um cheque em branco para os parlamentares. Por exemplo, em uma rede social ele não pode postar determinada coisa que não tenha qualquer relação com o seu mandato. E aí ele pode sim ser representado e acabar, então, respondendo por aquele delito. Será que essa manifestação do parlamentar estava relacionada ao mandato? Tinha algum interesse público? Será que estava em atividade ou em algum debate político? Ou será que nós estamos diante de uma relação pessoal sem qualquer ligação com a sua função? Em relação às imunidades ainda, falando aqui sobre a impossibilidade de prisão de deputados federais e senadores, nós temos ainda na nossa Constituição Federal que eles só podem ser presos depois da diplomação, é claro, se for em crime inafiançável e em flagrante delito. E no caso da prisão, nesse contexto, os autos devem ser remetidos à casa respectiva de cada um, Senado Federal ou Câmara dos Deputados, para que analisem a manutenção ou não desta prisão. E este é um momento muito importante para o advogado, observar se todos esses requisitos estão preenchidos. Com base nesse cenário que ficou aqui levantado a respeito de pontos da prerrogativa de função e das imunidades, nós já podemos analisar como orientar o cliente e como nos orientar em relação a determinadas investigações. Alguns pontos trazidos nos primeiros episódios e neste episódio vão poder esclarecer algumas questões estratégicas para uma análise de uma investigação criminal da persecução penal do Estado. Então, se você não assistiu ainda os episódios anteriores, acesse aqui nessa playlist para que possa então compreender toda a dinâmica relacionada ao que foi dito hoje também neste episódio. E agora é o momento de você fazer a sua inscrição, compartilhar esse vídeo com algum conhecido e deixar aqui o seu like, porque você tem todo o direito de saber.